Pessoal, então a gente está aqui para gravar mais uma aula para deixar disponível aí no YouTube para vocês. Essa aula é dando continuidade ao entendimento da prótese fixa, né? No que diz respeito à confecção da peça. Você terminou de fazer o troquelamento, de colocar no articulador. Na última aula a gente passou por esses temas, né? Registro interoclusal e colocação no articulador. Você vai encaminhar as peças para o protético. E o protético, então, agora ele vai esculpir essas peças em cera no articulador, no modelinho, e realizar o processo de fundição das peças, né? Então, só adiantando aqui um pouquinho. Ok, então essas peças vão para o protético e lá ele vai fazer, eu acredito que vocês já estejam vendo a tela aí disponível, ele vai fazer o enceramento do padrão de cera, fundição. Depois de feita essa fundição, esse metal volta para vocês, para o cirurgião dentista, para fazer a prova da estrutura metálica, né? Das próteses parciais fixas, né? Seja ela um elemento, seja três elementos, volta para você dar continuidade no trabalho, certo? É chamado, a escultura em si é chamada também de padrão em cera, né? O padrãozinho que ele esculpe, qualquer escultura em dente, normalmente na terminologia nos livros aí, trazem como padrão em cera, né? O que é um padrão em cera? É o precursor da restauração final fundida, que será colocada sobre o dente preparado, independente do metal que você utiliza. Pode ser ouro, pode ser prata, pode ser níquel cromo. Quem vai decidir isso é o CD, é o cirurgião dentista, no momento de vender o tratamento para o paciente, é que vai definir o metal que será usado sobre essa restauração, certo? Para fazer o enceramento é coisa mais protética, mas só dá uma pincelada aí, né? Você vai precisar de gotejador, de Rollenbeck, né? Ou de uma espátula que você se adeque melhor, né? Consiga fazer uma escultura da melhor forma possível. Eu costumo sempre falar nas minhas aulas que instrumental a gente sugere alguns, mas você deve perceber à medida que o tempo vai passando, exercitando, e perceber aquele instrumental que você se adapte melhor, né? Esse é o melhor instrumental. Mas enfim, para fazer o enceramento, então, o protético vai usar isso aí, né? Pode ser feito pelo dentista também. Tem muitos dentistas que gostam muito de prótese, né? Gostam do trabalho mais refinado e às vezes faz esse enceramento para depois enviar ao protético. Tem problema nenhum. Você vai precisar de cera, uma cera boa para escultura, né? E onde está esses equipamentos do molde parapôntico, né? E um sistema de aquecimento. Hoje tem sistemas de aquecimento de cera moderno, elétrico, né? Ao invés da gente ficar utilizando a cera, a espátula indo para a lamparina para aquecer, tem hoje um gotejador elétrico que você leva e vai ajudando você a gotejar a cera sobre o preparo. Essa questão aqui de molde para ponticos, normalmente o protético tem em silicone molde de diferentes tipos de dente, de molares, de premolares, de incisivos centrais, laterais, porque se chega uma ponte fixa de 4 elementos com 2 pilares na extremidade, para acelerar o processo de escultura, ele derrete a cera, joga nesses moldezinhos, o dente já sai praticamente pronto, dependendo do tamanho ali. Às vezes, é claro, vai precisar de ele adequar, aumentar um pouquinho o comprimento, aumentar um pouquinho a largura, mas isso já acelera o processo de enceramento na região de pônticos. Na região dos pilares, ou do que vai ficar o retentor, não tem jeito, ele tem que jogar cera sobre o preparo e esculpir. Mas nas regiões de pôntico, ele pode muito bem usar esse aparato. Fases do enceramento, vamos passar mais rápido aqui, porque eu acho que não tem nada, né, que seja duvidoso ou que seja muito importante para o cirurgião dentista, né? Aí tem essa sequência, isolamento do modelo com
com um isolante próprio, enceramento dos dentes preparado, retirada do padrão de cera, né, do troquel, retira do troquelzinho encerrando, a gente já falou isso na última aula, faz a escultura, esboço oclusal, correção e finalização do esboço dos retentores, enfim, né? E aí continua, né? Corte vestibular é quando vai fazer a parte estética na vestibular, por exemplo, uma coroa vinir, uma coroa metaloplástica, aí há necessidade de abrir, né, as caixas vestibulares para depois, posteriormente, após a fundição, fazer a parte estética. Mas enfim, isso são detalhes mais protéticos, como a continuidade aí, certo? Essa aula, ela tem o tema é bastante específico para o técnico. A gente só passa ela, como em outros momentos na prótese fixa, para que você tenha capacidade de cobrar do seu técnico algumas coisas inerentes, né? Do bom trabalho, para o trabalho sair bem feito. É por isso que a gente passa para o cirurgião dentista, né? Porque é tão ruim o cirurgião dentista aceitar tudo que o protético fala, né? Vem um defeito numa peça, o protético normalmente pode jogar a culpa em cima do CD, se você não tiver conhecimento técnico, né? Conhecimento teórico da coisa em si. Então é muito bom você, pelo menos superficialmente, conhecer esses materiais e as características dele para poder discutir com o protético. A fundição, a que normalmente a gente utiliza aí é a fundição de cera perdida, né? Onde depois de incluído, a gente vai passar por todo o processo em desenhozinho aí. Não sei se nessa aula necessariamente, eu dividi essa aula em duas aulas, aula 1 e aula 2, porque para não ficar muito longa no YouTube para baixar, tudo bem? Mas todas as restaurações metálicas que vocês veem na boca hoje, né, que tem um metal qualquer coisa, usa essa técnica da cera perdida, aonde o padrãozinho de cera, a escultura vai ser incluída no interior de um anel, com revestimento, e vai ser realizado o processo de fundição. A fundição, as etapas, então tem essa, né, inclusão do padrão de cera no interior do anel. Depois que esse revestimento toma presa, ele vai ao forno para que aconteça a evaporação da cera, certo? E depois nós vamos falar mais alguma coisinha relacionada à temperatura, né, que esse anel precisa chegar, dependendo do metal que vai ser utilizado. Então, a evaporação da cera e o processo de fundição propriamente dita, que é o derretimento do metal específico selecionado num aparato próprio que chama centrífuga. Bom, aqui nós vamos discutir algumas coisinhas legais para vocês ficarem atentos. Aqui é um esquema de um padrão de cera, como se fosse uma restauração em cera, né, sobre um molar, vamos imaginar assim, é um desenho esquemático, certo? Incluída no anel. Aquele anel que eu pedi para vocês comprarem de metal, lembra? Ó, isso aqui é as paredes dele, isso aqui está representado esquematicamente o interior do anel. O amarelo seria o revestimento, o material que nós vamos utilizar. Esse esqueminha aqui é a cera, o dentinho esculpido. Isso aqui também é cera, esse azulzinho, cera, que nós chamamos de sprue, ou conduto de alimentação. É o caminho, na verdade, por onde essa cera vai evaporar mais à frente. Todo esse conjunto vai ao forno, tudo isso vai evaporar, a cera, tudo que for cera aí vai evaporar e todos esses espaços aqui ficarão vazios lá no meio do revestimento. A gente vai fundir, derreter o metal aqui na boquinha do anel e esse metal líquido vai penetrar por aqui, então, por esse caminho, pelo conduto de alimentação ou sprue e vai preencher todo o molde lá no interior do anel, certo? Tudo bem, então vamos conhecer algumas características. O padrão de cera, idealmente, o conduto de alimentação deve ser posicionado numa área de maior volume, normalmente isso acontece numa cúspide, e numa inclinaçãozinha de numa inclinaçãozinha de 45 graus. Nunca de 90. Eu não poderia, então, pegar esse sprue e posicionar ele aqui e sair com ele reto para cá, ó. Aí ele estaria formando um ângulo de 90 graus. Dificultaria a penetração do metal
no final. Olha aí, parece uma bobagem, mas o que isso acarreta? Se você fizer, o metal pode encontrar dificuldade se estiver posicionado assim, ele líquido, e aí ele não preenche o molde por completo. Às vezes, chegando nessa pontinha aqui, que é lá no término cervical, falha, fica faltando, né? A restauração vai ficar faltando, o protético manda para você, tá faltando ali, tem um gap, um defeito, um degrau. E aí o protético às vezes não sabe por quê. Tá aí a importância de você falar, peraí, a hora que você posiciona os sprue no padrãozinho de cera, como é que você coloca? Tenha esse tipo de conversa, não precisa jogar a culpa nele, mas tenta. Eu falo sempre que um bom dentista, para ter um casamento bom com protético, de vez em quando sai do seu consultório e vai lá bater um papo com ele no laboratório, dar uma bisbilhotada, olhar o jeito que as coisas estão sendo feitas e questiona isso, aquilo, sabe? Como se fosse para você aprender. Porque tem muitos técnicos que não sabem disso. De repente ele está tendo, como é que fala? Está tendo trabalho, faltou a palavra agora, está tendo falhas nesse processo de fundição e não sabe por quê. Porque tem muitos técnicos que têm formação técnica apenas, não tem a formação acadêmica ou a formação teórica, né? Então só conhece a parte prática. Então perguntar direitinho, falar, não, ó, você sabia que se você incluir aqui na área de maior volume, sempre seleciona a área de maior volume da peça, do padrão de cera, e se possível posiciona o sprue numa angulação de 45 graus. Porque ao metal entrar aqui, favorece ele líquido escorrer para cá e preencher, consequentemente, o molde por completo. Primeira itemzinho que você deve saber. Outro item, olha, tá vendo que tem uns 6 milímetros aqui? O que é isso? Tá vendo o risquinho verde? Aqui em cima é o bordo superior do anel. Ao incluir a restauração no interior do anel, essa distância para o bordo superior, ou seja, essa camada de revestimento, deve ter uma espessura de revestimento entre 6 e 8. 6 e 8 milímetros. Olha lá que tem uma chavezinha verde, ó, aqui falando dessa espessura. Por quê? Porque se você deixar com menor espessura, durante a penetração do metal líquido aqui, essa espessura de revestimento pode estourar e o metal sair aqui por cima, rebentar o anel. Ah, professor, mas então eu vou deixar mais grosso. Não, também não pode ficar muito espesso, mais espessura maiores que 8, porque durante o processo de volatização da cera, que é a evaporação da cera, no revestimento existe microcanalículos, microtubos, certo? Buraquinhos, porosidades, que é por onde escapa os gases durante o processo de queima da cera, a evaporação de gases queima. E eles precisam sair por aqui. Se tiver uma espessura de revestimento muito acentuada, acima de 8, esses gases não saem. E aí a hora que o metal entra aqui, por uma pressão de retorno, eles não permitem o preenchimento por completo do molde também. Então falhas nos bordos da restauração pode ser um posicionamento inadequado do sprue, que a gente já falou anteriormente, ou pode ser por uma deficiência de escapamento dos gases presente aqui que não puderam sair, deixou a espessura muito acentuada. Então, verifica se o protético toma esses cuidados também. Outra informação importante, tá bom? Mais uma informação importante. Aqui vocês vão ver escrito tira de amianto. Amianto é o amarelinho aqui, tá? É como se fosse um papelão. Imagina um papelão, certo? Ele aqui está representado em amarelinho aqui, essa tirinha aqui, ó. Essa tirinha mais amarelinha aqui. Mais amarela não, né? Mais escura do que o revestimento propriamente dito. É o amianto. Se faz necessário colocar ele aí para ele funcionar como um amortecedor, um acolchoado. Por quê? Acompanhe o raciocínio. O revestimento, durante o endurecimento ou durante a presa dele, que é o ato certo de se falar, ele precisa expandir, precisa ter expansão livre do revestimento. Precisa, por quê? Porque, olha só, acompanha o raciocínio. A cera e o metal líquido, eles contraem.
Então, se eu não compensar essa contração sofrida pela cera e pelo metal, é só pensar assim, a minha restauração então ia chegar menorzinha lá na boca. Deu para entender? Vamos ver se eu clareio mais um pouquinho. Olha, vamos imaginar assim. A cera contrai 1, estou quantificando aqui, não é bem assim, são números diferentes, mas é números. Contrai 1, a liga metálica contrai 1. Então teve uma contração 2. Então esse moldezinho que tinha um tamanho, agora está 2 vezes menor. Se eu não tiver um mecanismo para compensar essa contração, essa restauração vai chegar, vamos falar assim, pequena, a grosso modo falando, no local dela, lá onde foi feito o preparo. Então precisa ter um mecanismo para compensar essa contração. Que mecanismo é esse? O fabricante acrescenta ingredientes, acrescenta componentes no revestimento que compense essa contração. Então ele precisa expandir, ele precisa aumentar um pouquinho de tamanho durante a presa, certo? Mas se ele estiver direto em contato com as paredes rígidas do anel, se ele estiver em contato com as paredes rígidas do anel, ele não tem como expandir. A parede metálica não deixa. Então, por isso que a gente coloca esse acolchoadozinho, esse amianto molhado, porque aí o amianto cede, a hora que ele aperta o amianto, o acolchoadozinho cede e permite que haja essa contração. Então, se a gente for analisar um revestimento de boa qualidade, revestimentos classificados de boa qualidade são aqueles revestimentos que conseguem equiparar a quantidade de expansão em relação à contração sofrida por aquele metal específico que você está usando. Vamos traduzir? Vamos. Vamos imaginar assim, um revestimento bom, não existe um preciso, mas é que se o metal contrai 2, esse revestimento deve ter, então, 2 de expansão. 1,9, né? Sei lá, chegar o mais próximo possível. Então, quanto mais esse revestimento chega próximo da contração sofrida pela liga e pela cera, melhor ele é classificado. Ok? Então precisa disso também. Então é prudente que se investigue com o protético se ele conhece essas coisas, certo? Então todo metal, não vou nem falar restauração em ponte fixa, vou falar todo metal que você vê na boca do paciente pelo processo de fundição, a ponte fixa, a coroa unitária, aquelas PPRs que são de grampinho, todas elas, o processo de fabricação passa por isso aqui. Pelo da cera perdida, a cera evapora, o metal é fundido e penetra e forma e depois dá-se o acabamento. Ouro. Qualquer metal que você vê na boca passa por esse processo. Então, professor, mas eu vou precisar saber isso? Não, você não precisa. Mas precisa sim, ter um conhecimentozinho básico para ter condição de discutir com o protético. Se as suas restaurações começarem a chegar inadequadas, né? Bolhas, bordos faltando, e cobrar com ele, ver direitinho, pedir para ele dar uma estudadinha mais a fundo e verificar todo esse processo, né? O que está acontecendo. É claro que hoje, inclusive, os anéis mais modernos hoje são anéis de silicone. Inclusive, eu acho que na hora que eu estiver mostrando um caso clínico, ali mostrando a parte mais específica, o técnico fazendo a inclusão, ele usa um de silicone. O de silicone não precisa pôr amianto, porque o silicone cede, né? O silicone vai, a hora que o revestimento estiver tomando presa que for expandir, ele permite. Outra alternativa também que se fala na literatura é o anel fendado. É você fazer um corte no anel, né? Faz um corte de um lado dele, deixa ele separado ali. E ele é rígido, ele não vai abrir. Mas essa abertura, esse corte de cima embaixo, esse corte de cima embaixo no anel, vai permitir que o revestimento sofra ou tenha a expansão. Ok? Tudo bem? Revestimento para a fundição. Eu quero que vocês façam um resumozinho disso aí, né? Tem bastante coisinha aí, mas mais específica de protético, depois eu dou uma pincelada. Eu quero que vocês copiem aí e gravem o seguinte. Basicamente, nós temos 2 tipos de revestimento. Revestimento aglutinado por gesso
e revestimento aglutinado por fosfato, usados em odontologia, tudo bem? Depois a gente passa os slides ali e eu vejo o que tem de interessante para eu frisar. Mas o que eu quero mais é que você guarde essa fala. Nós temos dois tipos de revestimentos, basicamente, um aglutinado por gesso e um aglutinado por fosfato, certo? Os revestimentos aglutinados por fosfato se prestam para fazer fundição em alta fusão. Os revestimentos aglutinados por fosfato se destinam à fundição de alta fusão. Exemplos de metais de alta fusão: níquel-cromo, cobalto-cromo, titânio, ok? E o outro grupo de revestimento, revestimentos aglutinados por gesso, que se destinam à fundição de baixa fusão. Exemplos de metais de baixa fusão: ouro, prata, cobre e alumínio. Cobre e alumínio é esse metal amarelinho que na maioria da boca dos pacientes que vocês enxergam hoje em clínica é cobre e alumínio, né? Porque às vezes não tem condição de pagar o ouro. O ouro é excelente, excelente material em biocompatibilidade com a boca, mas devido ao seu custo, cada vez mais em desuso ele está, né? Mas se usa muito ainda o metal amarelo à base de cobre e alumínio para substituir o ouro. Mas enfim, então, metais de baixa fusão que a gente considera é cobre e alumínio, ouro e prata. 3 exemplos aí, tudo bem? Então, toda vez que eu for fazer uma fundição... Outra coisa, questionável protético. Você está fazendo uma inclusão para fundir o elemento da minha prótese em níquel-cromo. Que metal que você está usando? Pergunta para eles que metal, ou que revestimento. Tem que ser um revestimento aglutinado por fosfato, que são os melhores, né? Os revestimentos aglutinados por gesso são os revestimentos mais sem vergonhinha, mais barato. Tudo bem? O que mais que eu precisava falar para vocês de revestimento? Então, de revestimento, o que eu quero que vocês guardem é isso. Por que é importante? Qual metal que é usado nas coroas metalocerâmicas? O metal utiliza 98% das estruturas metálicas que vão receber porcelana no Brasil é utilizado o metal níquel-cromo. Pode-se usar ouro? Pode também, mas 98% para ser pessimista é níquel-cromo. Apesar do níquel-cromo ter alguns probleminhas, o poder alergênico dele, na França mesmo, é proibido a utilização do níquel-cromo devido a esse poder alergênico dele. Mas no Brasil ainda é a verdade. Tudo bem? Então, preciso tomar cuidado com isso, né? Ponto de fusão, para vocês terem uma ideia. Esse revestimento incluído nesse anel, esse anel vai para um forno antes de fazer o processo de fundição. E os revestimentos aglutinados por gesso, normalmente o protético deixa uma temperatura de 900, 960 graus. Já os revestimentos aglutinados por gesso não deve ultrapassar a temperatura de 700 graus, certo? Porque senão ele trinca, ele racha, ele não aguenta altas temperaturas, beleza? Outra informação importante. Professor, posso fundir uma liga de baixa fusão usando revestimento de alta fusão? Posso. De novo, posso fundir ligas de baixa fusão usando revestimento de alta fusão? Ou seja, acabou o revestimento de baixa fusão, tenho de alta fusão, posso incluir um ouro, um cobre alumínio, uma prata para fundir? Pode. Mas não posso ou não devo incluir, aliás, não posso incluir fundições de alta fusão com revestimento de baixa ou com revestimentos aglutinados por gesso, né? Então acabou meu revestimento aqui, o revestimento é muito caro, não vou comprar, preciso fundir uma liga de níquel-cromo. Posso incluir com revestimento de baixa fusão? Não deve. Tudo bem? Então, de revestimento, o que eu acho que eu tinha que eu gostaria que vocês guardassem é isso, tudo bem? Vamos ver nos slides aqui o que eu estou falando. Todos os métodos para a confecção de um molde na técnica de fundição envolvem um modelo de cera,
Material adequado, conhecido como revestimento. Outra coisa, hein? Não quero ninguém falando em prova gesso. Ah, usei o gesso no interior do anel. Usou gesso no interior do anel, perdeu toda a questão. Não é gesso, é revestimento. Na composição do revestimento tem gesso, mas não é gesso. Chama-se revestimento, tá? Que é vazado sobre o modelo de cera e com propriedades de endurecimento e resistência a altas temperaturas dos fornos. Nada a declarar. Aí uma definiçãozinha também, mas essa definição que eu mais queria era material refratário, aglutinado por gesso ou fosfato, a gente já deu uma revisão boa. Mas dei uma lidinha, que eu posso cobrar aqui, tá? Mas assim, nada... o grosso, o resumo mais importante eu passei. Tudo isso que está falando aí eu falei, tá bem? Tem as propriedades desejáveis, o que a American Dental Association considera, né? Na nossa expansão, é expansão térmica, né? Que a gente vai utilizar. Não é higroscópica, é com a utilização de água, mas nem vou entrar nesse detalhe que eu não vou cobrar de vocês. Né? Isso é coisa mais específica para o técnico. Também não vou. Também não. Bom, tudo bem. Então, entendido esse resumozinho, viu que a gente cortou aí bastante coisa, né? Entendido esse resumo de revestimento, então vamos às figurinhas propriamente ditas. Então, o que o Protético faz? Aquele modelo que você posicionou no articulador, eu acho que lá no Formiglass a gente até mostrou esse modelinho, né? Ele esculpiu aqui, por exemplo, ele preparou aqui, esse técnico é o Rafael, não sei se alguns de vocês podem conhecer. É um menino que foi aluno meu no curso de prótese já faz alguns anos, hein? E depois a gente sugeriu que ele ficasse em Alfenas, ele ficou. Hoje ele trabalha para muita gente aí na região, certo? Ele tem um dos laboratórios mais bem montados de Alfenas. É uma pena, o único defeito dele é corintiano, mas a gente tolera. Olha, aqui ele fez 3 copem, né? Aqui os 2 pilares e o pôntico aqui no meio. Não tá sem a oclusal, porque na verdade ele ia revestir tudo. Na verdade, eu acho que essa estrutura aí que ele falou para mim não ia nem receber cerâmica, ia receber cerômero. Mas não vem ao caso de falar aqui como estética. É um material alternativo, né? Quando não se coloca porcelana. Tudo bem? Aí outra vista, essas bolinhas que vocês estão vendo, na verdade é para reter a resina, né? Por isso que então com certeza ele vai aplicar cerômero. Se fosse porcelana não teria, seria lisa. Porque a porcelana segura, né, devido à contração dela, ela abraça os coping aí e não se solta. Aí mostrando os 2 preparozinhos, aqui eu queria mostrar para vocês só esse degrau que eles fazem, o protético gosta muito, ele chama o pescoço do troquel. Eles passam uma broca esférica sem tocar nisso aqui, né? Isso aqui é o término que você fez lá na boca. Então lá no gesso, por isso que é importante, na hora da moldagem, está visível o término cervical. Porque estando visível, ele consegue com a broquinha cortar o que está para fora, que representa a gengiva, deixando só o término que você fez. Para ele ter uma condição melhor de escultura, fazer a peça bem adaptadinha. Na verdade, a gente começa a avaliar o protético por esses detalhes. Tem protético, tem uma preguiça de fazer isso aqui, na semana das peças, vem sem fazer esse pescoço. Aí você vê, esse caboclo aqui, não sei não. Ou senão o articulador vem sujo, melado, né? É a história de cada dentista merece o protético que tem, e cada protético merece o dentista que tem. Aí as pecinhas esculpidas, tirando, né? Depois que tiver esculpida, então feita, ele vai tirar daí. Aí são sprue em cera. Aí eu esqueci de falar uma coisinha lá naquele desenho esquemático para vocês. Essas bolinhas que vocês veem aqui, nada mais é do que câmara de reserva. Ela vai funcionar como uma reserva de metal líquido, na hora que ela evapora, vai ser uma área de maior concentração de volume do metal líquido. Ele continua mandando metal líquido ainda para o interior da peça. Depois a gente fala com mais detalhe. Então, né? Sprue já vem cera hoje. Antes a gente tinha que fazer tudo isso. Hoje vem pronto.
Aí o metal de alta fusão, né? O metal bom, de marca boa, da Virônia, da Bego. Aí ele posicionou os sprue, né? Ali, ó. Olha lá as pelotinhas, tá vendo? Então elas vão, na hora que isso aqui evaporar, o metal vai entrar lá no anel e vai ficar concentrado uma maior quantidade de metal líquido, mandando ainda metal líquido aqui para baixo. Isso tudo acontece em fração de segundos, né, gente? Mas acontece. Aí as peças esculpidas. Bom, então isso aqui nós vamos chamar de base formadora de cadinha, essa borracha. Eu pedi, vocês devem ter uma, a de vocês acho que foi preta, a maioria que vem da Dental, que é uma mais sem vergonhinha, mais simples. Essa aqui é porque o anel dele é de silicone. Então, mas isso aqui é base formadora de cadinho. Depois a gente fala o que é esse cadinho, tá? Mas vamos entender só assim agora. Base formadora, as peças são posicionadas aqui em cera, ó. Vamos acompanhar tudinho que ele vai fazer. Aqui ele vai passar uma substância umectante sobre a cera. Essa substância aqui, que a gente chama como antibolhas. Por que essa solução? Essa solução, na verdade, tem como objetivo quebrar a tensão superficial da água que vem no revestimento, porque a cera não tem afinidade pelo revestimento. Então, essa interação ali, para o revestimento ocupar, porque o objetivo dele colocar o revestimento aqui é que entre em todos os lugarzinhos e não dê bolha, né? Porque uma bolha negativa, ou seja, onde o revestimento não copiar, vai sair uma bolha negativa e isso vai ser preenchido por metal. Aí não vai adaptar. Imagina tirar uma bolha positiva internamente dessa restauração para adaptar a peça no troquel ou no preparo. Impossível, né? Serviço para preso. Então, esse antibolha a gente passa em toda a cera para facilitar a união, a interação do revestimento com a cera, para evitar bolhas. Por isso que tem o nome de antibolhas. Aí ele pincelando com pincel redundante, né? O revestimento que ele usou, revestimento aglutinado por fosfato, revestimento da Taládio, né? 1700, muito bom. Outro tipo de revestimento, também bom. Aí o anel já está posicionado, as pecinhas lá dentro. Ele está espatulando. Isso aí está fazendo a função da cubeta de vocês. Sabe a cubeta e a espátula? Mas ele é cuidadoso, ele tem uma espatuladora a vácuo. Então, esse método de espatulação elimina todas, ou quase 100% das possíveis bolhas da mistura com água. O revestimento está ali dentro sendo misturado. Certo? Olha aí. Agora, sobre um vibrador, ele vai jogando um pouquinho, primeiro com cuidado, do que jogar tudo de uma vez o anel. Veja que o anel de silicone é esse aqui dele, ó. Esse anel de silicone. As peças já estão confinadas ali dentro. Tem a base formadora de cadinho embaixo e o anel em cima. Certo? Vai completando agora, ele jogou um pouco de revestimento no interior das peças, agora ele já pode jogar uma quantidade maior de revestimento. E assim ele vai indo até completar todo o anel, certo? Isso aí vai esperar tomar preso, esses revestimentos mais modernos hoje, 10 minutos você deixar aí na bancada, você já pode ir ao forno. Os revestimentos convencionais do que eu estou falando para vocês, a gente tem que esperar pelo menos 1 hora. Então se eu perguntar alguma coisa em prova, é o mais velhinho ainda, tá bom? Ou se não, coloque essa observação. Com os revestimentos mais modernos, é menos tempo, mas não devo perguntar isso. Você deixa o anel aí. Claro, o nosso anel de metal, ele vai ao forno junto. O conjunto anel e revestimento. Esse não. Esse, depois que toma presa, ele tira, por ser de silicone, ele consegue remover, né? Força aqui um pouquinho o bloco de revestimento, que isso aqui é duro que nossa senhora, ainda mais revestimento aglutinado por fosfato. Ele tira o bloco de revestimento aí e leva só o bloco de revestimento ao forno, porque senão derreteria, né? Uma temperatura de 900 graus. Aí ele completa a inclusão ainda numa polimerizadora que a gente chama de termopneumo hidráulica, né? Ela tem a função de, ela tem calor, tem o vácuo e a eletricidade. Aí o anel incluído. E então aqui eu estou finalizando a parte 1, né? Da aula de inclusão. A gente dá continuidade em outro vídeo para vocês ver se a gente chega no processo
de finalização, tudo bem?